Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de casa, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que noite maravilhosa, que noite gloriosa. Como é bom ver o resultado, o fruto do penoso trabalho de Jesus naquela cruz, através da igreja, dos novos que se achegam, das pessoas sendo batizadas. Parabéns, louvado seja o Senhor. Você que se batizou, meu irmão, minha irmã, que alegria. Vocês são recebidos com muita festa entre nós, e os céus, louvam ao Senhor por tão grande obra realizada no meio de nós através da cruz de Cristo. Estamos em conferências diaconais desde sábado, desde ontem. Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre esse tema tão importante que é a missão da igreja. E temos entendido claramente, desde quando o tema foi proposto, que é preciso olhar para Jesus, a fim de que consigamos seguir em frente, fazer a missão que Ele espera de cada um de nós e da igreja. E este tema precisa realmente nos levar para muito além da reflexão, precisa nos levar para a prática. E por isso temos pensado sobre quais são os caminhos para que isso aconteça. Ontem à noite começamos a refletir sobre a conscientização. E Neemias nos foi um excelente exemplo sobre a conscientização do que Deus está fazendo. Fez no tempo dele, está fazendo no nosso tempo. Hoje pela manhã, enxergamos claramente que Jesus é a celebração perfeita da justiça. Aquele que se tornou gente, carne, e habitou entre nós. Vimos a glória de Deus em Jesus, e Ele fez uma grande obra em nosso meio, e nós o imitamos agora como pequenos cristos, como servos. Nós olhamos para Jesus e agimos, nós seguimos em frente nossa missão, porque olhando para Ele, nós não vamos desanimar, nós não vamos parar. E nesta última oportunidade de reflexão, quero que você pense comigo como não desistir desta obra. Uma vez que tivemos a consciência dela, uma vez que sabemos para quem olhar, agimos, portanto, colocamos a mão na obra, sujamos os nossos pés, nesse sentido de estamos em obra. Agora, como não desistir desta obra? Poderia dizer aqui que somos pelo menos 3 grupos de pessoas. E pense isso com muito temor, meu irmão, minha irmã. E aquele que nos visita. Aqueles que desistiram da obra. Sim, essa é uma constatação. Há entre nós, há no nosso meio aqueles que desistiram. Não porque não são filhos, não são crentes, mas por algum motivo desistiram. Há no nosso meio ainda um segundo grupo, daqueles que estão próximos de desistir, estão a caminho disso. E há aqueles que estão firmes, mas que estão sendo tentados ou serão tentados a desistir. E a palavra de Deus tem a resposta para cada um desses 3 grupos, para mim e para você. Porque se esta obra é real, é viva, se olhando para Jesus seguimos em frente, precisamos a todo instante pensar e refletir sobre o porquê realizamos essa obra, para não desistir dela. Para que os nossos dias, os nossos afazeres, os nossos pensamentos, os nossos corações não sejam corrompidos por nenhuma outra filosofia ou vã filosofia. Para que este mundo não entre em nós e nos desvie daquilo que Deus espera e daquilo que Deus está fazendo. Vamos retomar ao texto que foi proposto para as nossas reflexões, de 1 Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, verso 58, mas me permitam, por favor, retomar a 2 versos deste capítulo, 19 e 20, e depois então concluiremos com o 58. Isso. Vamos à palavra do nosso Senhor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, o 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é à toa, não é sem motivo, não é jogado fora, não é sem razão. Ele tem um propósito. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Senhor, venha uma vez mais sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a entender com perfeição a tua missão, o que tu queres e como seguir em frente, firmados em ti, que é a rocha, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não desista daquilo que Deus está fazendo nesse momento histórico. É possível desistir. É possível que haja entre nós alguém que já tenha desistido. É possível que exista entre nós aqueles que estão muito próximos de fazer isso. E todos somos tentados a todo instante a desistir. E precisamos tomar uma decisão frente a isso. Desistir ou seguir em frente? A resposta está diante de nós, mas mesmo entrando na nossa cabeça, no nosso intelecto, muitas vezes ela não está chegando no nosso coração. Não estamos sentindo como devemos sentir e perceber essa mensagem, para que de fato ela faça diferença na nossa caminhada. Isso precisa descer para o nosso coração. Como a gente costuma dizer, sentir com a cabeça e pensar com o coração. Esse texto que nós acabamos de ler está numa carta maravilhosa do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós podemos dividir, há outras configurações, mas nós podemos dividir esta carta em 8 sessões. E a penúltima dela, a 7ª, Paulo está dizendo acerca da esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? Por que fazemos o que fazemos? Por que estamos aqui louvando a Deus? Por que estamos aqui batizando pessoas? E ele vai dar essa resposta: a ressurreição. A ressurreição. E esta sessão, falando acerca da ressurreição, é justamente o capítulo 15 desta carta de Paulo aos Coríntios. E ele começa a refletir sobre isso. Havia na igreja rumores, havia inquietações, dúvidas dos próprios crentes de como entender isso, como entender a ressurreição. E havia entre eles também pessoas ali infiltradas, disseminando outras coisas que não era o evangelho de Cristo, não era aquilo que o próprio Cristo falou. Não era. E Paulo passa então a explicar com exatidão o que isso significava, que isto significa para as nossas vidas. E ele começa dizendo, com muita clareza, de que Cristo ressuscitou. O ensino dele àquela igreja era sobre a ressurreição. Os apóstolos, Cefas, Pedro, viu Cristo ressurreto. Muitos, mais de 500 testemunhas viram o Cristo ressurreto. Ele mesmo viu Cristo ressurreto por conta da sua conversão. E em outros momentos após isso também, as aparições de Jesus a Paulo. E ele vai dizer: o que está acontecendo com vocês?
Que história é essa? O que está adentrando no meio de vocês? Vamos conversar sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Esta é a nossa esperança. E o que ele quer dizer com ressurreição? O que ele quer dizer que a nossa esperança está nessa ressurreição? É porque, tendo Jesus ressuscitado, ele provou e ele nos deu de presente a esperança maior de que é uma vida com Deus, que a morte não pode nos deter e nos separar. Ele está dizendo, Cristo ressuscitou como o primeiro e como a primeira parte, por isso as primícias, de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, que é uma vida eterna com Ele, onde estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui não nos machucará mais. Não teremos mais numa frase criança e leucemia. O nosso choro será enxugado. Nós seremos resgatados e estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. Cristo ressuscitou, nos dando prova disso, que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E por fim, esta morte, no seu momento histórico, será vencida. Ou seja, ela vai acabar enquanto atinge o nosso físico. E Paulo está dizendo, olha, isso é maravilhoso. Por isso, a esperança da ressurreição torna todos os esforços e sacrifícios para a obra do Senhor dignos dela. É uma esperança grandiosa demais. É nisso que nós cremos. Querido visitante, você que está aqui testemunhando tudo que estamos fazendo e viu essas pessoas sendo batizadas, o que nós estamos dizendo e proclamando ao mundo é que Deus está fazendo uma obra em nosso meio de resgate, nos levando de volta para Ele mesmo através de Cristo Jesus. Sim, porque o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. Mas Deus, por misericórdia, por amor, pelo muito que Ele amou o mundo, Ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos nessa grandiosa obra da cruz, nós cremos que Cristo ressuscitou e que estaremos para sempre com Ele. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada mais. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. É nisso que cremos. Por isso, meu irmão, minha irmã, reafirme constantemente o seu compromisso com a obra. Quando deixamos o verdadeiro sentido do que fazemos se perder, começamos a duvidar. Precisamos realmente continuar? Refletir sobre a natureza do propósito do que fazemos é ser firme e constante. Pois essa obra é obra do Senhor. É do Senhor, Ele começou esta boa obra. Então, quando somos conclamados a não desistir dessa obra, pelo contrário, sermos firmes e constantes, é refletirmos sempre o que ela significa para mim e para você. Não é coisa qualquer. Sangue foi derramado naquela cruz por amor, para nos redimir. O sangue precioso de Jesus. E a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e vivo está à destra do Pai. Este é o propósito de tudo que fazemos. E como nós lemos nos versos 19 e 20 deste capítulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está dizendo para aquelas pessoas, parem com isso. Há algo para muito além daquilo que estamos percebendo no aqui e no agora. É isso que espera por nós.
O que é a vida? A vida é um vapor, meu irmão. Você que nos visita, o que é a vida? Engano. Alguém disse para você que você tem um controle sobre a sua vida? Não tem. Você pode até fazer planos, mas você pode não acordar. Você pode até fazer planos, mas você pode não chegar. Você pode até fazer planos, mas você pode não conquistar. Você pode até fazer planos, mas se Deus não permitir, você não consegue. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele está nos dizendo, isso aqui, o aqui agora vai passar. E aonde estão os seus olhos? Apenas no aqui e no agora? Não, olhe para além. Veja para muito além. É muito bom chegar em casa, não é? Às vezes estamos distantes, viajando, e a gente vai se aproximando daqueles lugares que a gente tem uma intimidade maior. A gente vai subindo a serra, chegando perto da nossa casa, aí o coração já começa a ficar mais tranquilo. Há uma casa maior me esperando e te esperando, meu irmão, meu querido amigo que está aqui. Há uma casa maior, há uma presença bendita te aguardando. E a sua jornada começa aqui, crendo nele, o convidando para entrar no seu coração, dizer sim, eu creio que eu nada sou, que eu preciso de Deus, e eu reconheço de todo o coração, eu creio de todo o coração, que Jesus é o Filho de Deus, e por isso eu o convido para entrar na minha vida, na minha história, e você passa a ter a paz com Deus, a paz que este mundo não pode te roubar, a paz que mesmo diante das muitas dificuldades, não vai sucumbir, porque é o próprio Deus em você. Por isso, nós não tememos mais a morte. Sentimos as dores deste corpo, as aflições deste tempo, mas há uma esperança maior sobre tudo isso, que é a presença de Deus em nossas vidas. Por isso, mesmo diante da morte, o nosso maior inimigo, aquilo que nos faz tremer, nós estamos de pé, confiando, crendo em Jesus, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Se precisamos reafirmar constantemente o nosso compromisso com esta obra, nós precisamos também servir com entusiasmo, ter expectativas. Não é isso que o texto fala? Sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes e constantes, abundantes. Meus irmãos, quando a obra é refletida de forma adequada, pensada, percebida, nós nos entusiasmamos com ela, nós nos entregamos, nós nos dedicamos. E isso é maravilhoso, é assim que tem que ser. Não estou dizendo que não há dias difíceis, que não há dias de uma apatia maior, mas nós seguimos por convicção e por fé, sabendo que a tempestade vai passar, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos abençoar. Mas o problema, infelizmente, é que muitas vezes estamos sendo mínimos. Mínimos. Enquanto Paulo está dizendo, olha, esta obra que nós estamos fazendo é digno de uma vida maior que teremos com Deus a partir da ressurreição. Então o que você está entregando? O que você está entregando? Como você está vivendo? Esse entusiasmo que você está tendo é digno daquilo que você prega, daquilo que você crê? Esta é a reflexão do apóstolo Paulo. Então levante-se, entenda o que tudo isso significa e sirva com entusiasmo. Vamos deixar as coisas de lado e vamos seguir em frente. Muitos desistiram desta caminhada porque pararam de refletir. Muitos desistiram da obra porque deixaram de sentir. Muitos desistiram desta obra
por tantos outros motivos. Mas hoje, Deus está te falando, meu irmão, minha irmã, que é tempo de recomeçar. É tempo de colocar novamente a mão no arado e não olhar para trás. Você teve um problema de relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, que te magoou. É tempo de você revisitar isso que aconteceu e deixar Deus lançar luz sobre isso, para que as coisas sejam resolvidas. Você se frustrou com Deus por algum motivo? Você imagina que Deus tenha falhado com você? Por não ter te dado aquilo que você gostaria? Por você ainda não ter alcançado aquilo que você tanto espera, almeja? O que te fez parar? Sim, você pode estar aqui dominicalmente, mas você já pode ter desistido há muito tempo. Nós disfarçamos muito bem. Mas Deus te vê, Ele te olha, Ele sabe o que se passa no seu coração. É tempo de voltar. Talvez você esteja muito próximo de jogar tudo para o ar. Fala, não vou continuar desse jeito. Talvez pelos mesmos motivos que muitos deixaram esta obra. Relacionamentos, às vezes dificuldades no dia a dia, na rotina, nos ministérios. Isso tudo nos tensiona, é verdade. Mas se a natureza da obra é outra, devemos aquietar mais os nossos corações. A palavra de Deus nos diz que o amor não cobre multidão de pecados. O apóstolo Pedro vai nos dizer isso. Devemos nos perdoar mais. Ser menos implacáveis uns com os outros. Parar com isso. Às vezes cismamos por coisas tão pequenas. Como podemos conceber uma obra tão maravilhosa que está nos levando para a presença plena com Deus, pararmos a obra por qualquer motivo, sobretudo por coisas tão pequenas, diminutas? Não podemos conceber isso, meu irmão, minha irmã. A obra é digna disso? Não é. Ou por qualquer outro motivo você está na estrada do desânimo, você vai parar logo à frente. Então, reflita, dê meia volta, não persista com esses sentimentos. Não deixe isso inundar o seu coração, porque você vai parar. E todos nós sempre temos diante as tentações. E precisamos sempre escolher a confiança maior em Deus. A pensar e a vislumbrar essas coisas tão maravilhosas que é a vida com Deus. A paz que Ele nos dá, o repouso e uma eternidade que nos aguarda para sempre com Ele. Não ceda à tentação, meu irmão. Se você não está sendo tentado agora, amanhã você será. Depois de amanhã. E talvez a dificuldade para você continuar possa vir até de mim mesmo. Do seu líder, do seu irmão. Mas quem é mais importante nisso tudo? O que é mais importante nisso tudo? Cuidado. Aquele que está de pé, olhe, cuide, não caia. Você será tensionado a isso. Não vamos ceder. Não desista daquilo que Deus está fazendo nesse momento histórico. Reafirme constantemente o seu compromisso com a obra. Sirva com entusiasmo. Sirva com entusiasmo. A esperança da ressurreição torna todos os esforços e sacrifícios para a obra do Senhor dignos dela. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele tem recompensas. Servimos porque já somos abençoados, e somos abençoados porque servimos. E uma recompensa ainda maior, e muitas outras virão, diante de tudo aquilo que estamos fazendo. Porque Deus é um Deus galardoador.
Ele presenteia, Ele abençoa os filhos. E uma recompensa está esperando por mim e por você. Creia e tenha esta convicção.